Tecido epitelial, tecido conjuntivo e tecido muscular. Vem comigo, galera, aprender essa bagaça. Meu povo, uma aula aqui hiper mega objetiva para vocês, onde eu fiz um negócio bacana aqui. Eu notei que as minhas aulas de histologia aqui no YouTube estão saindo bastante, isso é muito bom, adorei aí vários acessos nas minhas aulas sobre histologia. Mas eu acredito que às vezes você não tem tempo de assistir a aula completa, porque afinal é 20 minutos falando sobre cada tecido, que eu dou bem assim uma aprofundada bacana. Essa aula aqui eu fiz um compilado. Em menos de 20 minutos, eu creio 15 a 20 minutos, eu vou falar dos 3 tecidos de uma formazinha bem bacana. Como assim, Patrick? De uma formazinha bem bacana. Eu peguei essas minhas 3 aulas e fiz para você um compilado onde eu selecionei as informações mais pertinentes de cada aula sobre cada tipo de tecido, no caso, conjuntivo, muscular e epitelial. Então, galera, você vai aprender de fato aí uma coisa bacana sobre esses tecidos. Não se preocupe porque é muito fácil, histologia é fácil. Só basta você prestar um pouquinho de atenção. Então pega teu caderno, pega teu lápis e vem comigo. Então vem comigo aqui para tecido epitelial. Minha gente, olha só. A origem dele parte dos 3 tipos de folhetos embrionários germinativos. A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. É bom você saber disso. Ele tem 2 funções, que é a função de revestimento e a função glandular. 2 funções totalmente diferentes. Beleza? 2 funções que são bem diferentes, mas todas fazem parte do tecido epitelial. Olha só, vou primeiro falar do epitélio de revestimento, que você já conhece muita coisa. A característica desse tecido de revestimento são 2 nomes que você nunca deve esquecer: justaposição e avascular. Essa característica de justaposição no epitelial é o que vai tornar as células unidas. As células unidas para formar esse tecido epitelial que justamente vai revestir, essas células são justapostas, ou seja, são unidas. E tem mais, são avasculares, ou seja, não possuem vasos sanguíneos. Então, quem vai nutrir o epitelial vai ser o conjuntivo. Como é que ele está classificado? Gente, ele é classificado de 2 formas. Ele é classificado pelo número de camadas e pela forma da célula. Com relação ao número de camadas, pode ser simples, quando é formado por uma única camada, ou estratificado, quando é formado por mais de uma camada. Patrick, eu não estou entendendo nada. Cadê a imagem para tu mostrar para a gente? Tenha calma. A forma pode ser cuboide, pavimentosa ou prismática. Cuboide, a célula vai ser em forma de cubo. Pavimentosa vai ser uma espécie de calçada, um pavimento. E prismática em forma de prisma. Olha agora essa imagem aí que você já viu em qualquer livro de biologia. Olha só, epitélio pseudoestratificado, ou seja, ele parece ter mais de uma camada, mas na verdade só tem uma. Lembre que estratificado é formado por mais de uma camada. Nota aqui, ó, que são células longas. Eu já comecei falando de um que eu não citei aqui. Então, o epitélio pseudoestratificado é aquele epitélio que ele é simples, formado por células longas. E aqui, pessoal, é mais realmente por curiosidade. Olha só, tem um epitélio cuboide, simples, células em forma de cubo, simples porque só tem uma camada. E aqui você vai ver a imagem que o tecido ele vai ser, o tecido de revestimento, o epitelial de revestimento. Ele vai ser classificado com relação a esse número de camadas e a forma da célula. Então essa imagem aqui é bem bacaninha. Se você vê que é formado por mais de uma camada, então ele é estratificado. Se você vê que ele é formado por uma única camada, então ele é simples. Em ambas as ocasiões, ele pode ter formato cuboide, pavimentoso ou prismático. Mas, na realidade, a função desse tecido aqui é a de revestir, né? Isso é importante, essa função de revestimento. Justamente porque tem uma característica de justaposição. Vamos aqui conhecer agora o epitélio glandular. Epitélio glandular
É um epitélio um pouco diferente do epitélio de revestimento, vai ter uma função diferente, não vai ser apenas uma função de revestir, e sim uma função secretora. Olha só, ganha a capacidade de secreção. Como é que uma glândula surge? Se perguntar para você como é que uma glândula surge, você vai responder o seguinte: ela surge a partir de invaginações, ou seja, o tecido começa a crescer para dentro. Quando se fala em epitélio glandular, a gente fala logo de duas glândulas sem nem colocar e sem nem tirar: a glândula exócrina e a glândula endócrina. Patrick, qual é a diferença que eu tenho que saber sobre glândula exócrina e endócrina? Olha só, a glândula exócrina possui ducto de secreção. Olha aqui, ó. Glândula exócrina possui esse ducto de secreção. A glândula endócrina não vai possuir esse ducto. Ou seja, os produtos que são liberados pelas glândulas endócrinas caem na corrente sanguínea. Qualquer produto liberado da glândula endócrina a gente vai chamar de hormônios. As glândulas exócrinas, por outro lado, elas não vai cair nessa corrente sanguínea, vai logo cair logo para fora, e você vai ter aí uma série de líquidos que você conhece muito bem, gente. O suor, a saliva, substâncias oleosas que o nosso corpo libera, que vai lubrificar o nosso corpo. Tudo isso aí, pessoal, são secreções exócrinas, beleza? Então, endócrinas vão liberar hormônios, exócrinas vão liberar essas estruturas que eu falei agora há pouco. Algumas glândulas podem ser unicelulares, como as caliciformes, que justamente vão aí secretar o muco da traqueia, do intestino, ou podem ser multicelulares, que nem as exócrinas e as glândulas endócrinas. Patrick, me diz aí um exemplo de glândula endócrina? Hipófise, só hipófise não, tem tireoide, tem pâncreas, tem o ovário. Tudo isso daí, meu amigo, são lá glândulas que vão estar liberando aí hormônios para você, bacana geral. Numa futura aula, quando a gente estudar sistema endócrino, a gente vai estar comentando aí sobre esses hormônios. Inclusive, eu tenho aqui uma aula sobre sistema endócrino, contando apenas as funções dos hormônios. As exócrinas, vixe Maria, tem as glândulas sudoríparas, sebáceas, que vão ser exócrinas. Olha só, a glândula também pode ser classificada de acordo com a produção e a liberação do seu produto. Olha só, elas podem ser merócrinas, quando ela elimina apenas o produto daquilo que foi produzido, ou seja, a glândula produziu tal tipo de substância. Se ela só libera sem acrescentar nada mais, é uma glândula merócrina. No caso, as glândulas sudoríparas só vão liberar justamente a substância, que no caso vai ser o suor, né, os sudoríparas. Agora, as alócrinas produz e degenera e libera com a secreção, ou seja, ao mesmo tempo que ela vai estar liberando, a glândula ela vai estar também se degenerando. Então, muitos componentes da própria glândula também vão juntos dessa secreção, que é o que chamamos de glândulas holócrinas. Tecido conjuntivo. Se liga também nessas informações aí pipocada. Show! Galera, o tecido epitelial é um tecido que vai dar suporte a qualquer outro tecido, beleza? Então, é um tecido que vai estar em todo o seu corpo. Todo o seu corpo vai existir tecido conjuntivo. Se perguntarem para você em alguma prova, qual é a origem do tecido conjuntivo? Seja ele qual for, não esqueça, mesoderme, tá bom? Então, como é que ele está dividido? Você vai ter o tecido conjuntivo propriamente dito e você vai ter os tecidos conjuntivos especiais. Aí vai ter o cartilaginoso, o ósseo, o sanguíneo e o adiposo. Então, olha só, eu só queria demonstrar aqui algumas coisas sobre cada tipo de tecido. O tecido conjuntivo propriamente dito é aquele tecido que realmente vai fazer a função cujo nome do tecido conjuntivo descreve, que no caso é a função de dar sustentação e dar nutrição
dos tecidos adjacentes, que vão estar lá presentes em todo o nosso corpo. Então esse tecido aí ele vai realmente agregar a função de conjuntivo, né? Ele vai ser o elo entre todos e qualquer tecido. Esse tecido ele pode ser classificado como frouxo e pode ser classificado como denso. Isso acaba sendo importante porque não é que tenha função, tipo assim, o frouxo tem tal função e o denso tem tal função. Não, é só a organização do tecido. Porque no frouxo, o material extracelular ele vai estar lá para preencher todo o espaço vazio que existe entre os tecidos. Isso vai ser muito importante. Então o frouxo ele vai preencher todo o espaço vazio que há entre os tecidos. O denso ele vai ter uma organização melhor. Mas assim, o denso ele pode ser classificado como modelado e não modelado. Dentre as substâncias que estão presentes aí nesse tecido conjuntivo propriamente dito, a gente vai encontrar as fibras. As elásticas, as colágenas e as reticulares. A fibra elástica ela é importante porque se você reparar, se você puxar uma parte aí do seu corpo, aí da sua pele, você vai ver que ela volta ao normal. Porque justamente ela é rica nessa substância, nessa fibra elástica, né? Elastina, que no caso é a proteína presente nessa fibra. A fibra colágena é uma fibra muito rígida. E ela, além dela ser a mais rígida, ela vai ser a mais abundante. As reticulares elas vão ser também rígidas, mas vão ser um pouco mais finas. O tecido conjuntivo adiposo, ele também é muito facinho. Ele é um tecido de reserva. Ele vai ser arrumado por células adiposas e lá vai estar armazenando muita gordura, muito lipídio. Olha aí como essas células são cheias. Então, quanto maior essas células, quanto mais gordura essas células elas armazenam, você vai ter mais energia, mas também você vai ter né? Você vai estar engordando, porque essas células aí elas têm um alto potencial de reserva. O tecido cartilaginoso, pessoal, é o tecido que existem algumas informações que eu quero que você saiba. Esse tecido, pessoal, ele vai ser rico em substância intercelular. Água, proteína, vai ter aí fibra, mas tem algumas que eu quero que você conheça. As fibras colágenas e elásticas vão estar presentes aí nesse tecido. Eu falei agora há pouco das que tinha no conjuntivo propriamente dito, então essas aí também vão ter basicamente a mesma função. Mas existe o ácido hialurônico, que é a cola natural, né? É a que vai ajudar o tecido cartilaginoso se ligar a algumas estruturas do nosso corpo. Então esse ácido hialurônico, Ave Maria, quase que não saía. Ele vai estar ajudando justamente nessa questão de unir os tecidos cartilaginosos com outros tecidos. Olha só, a cartilagem hialina, elástica e fibrosa também são cartilagens bastante comuns desse tecido cartilaginoso. A mais frequente é a hialina, a mais flexível é a elástica e a que vai também ter uma grande resistência vai ser a fibrosa. Tecido ósseo. Galera, tecido ósseo, lembre, osso, ele não é um tecido, osso é um órgão. Osso é formado por vários tecidos, viu? E sem contar que o osso ele é um produtor aí de várias células. O osso, pessoal, ele vai ter duas células que eu quero que você não esqueça delas. O osteoblasto e o osteoclasto, que são células ligadas justamente ao processo de formação do osso e ao processo de disponibilizar cálcio para o sangue. O osteoblasto ele vai estar formando o osso e o osteoclasto ele vai estar degradando o osso. Nosso osso ele constantemente é degradado por osteoclastos e formado por osteoblastos. A ossificação ela pode ser endocondral e membranosa. A endocondral é quando o molde é de cartilagem e a membranosa é quando o molde é de colágeno. Olha só. O tecido hematopoético, que é o sanguíneo, ele também vai ser muito importante. Nessa imagem aí escaneada, traz os componentes do sangue. Então nós temos o plasma, nós temos a hemácia, os leucócitos e as plaquetas. O plasma, pessoal, nossa, é importante demais. É nele que vai estar presente aí as hemácias, os leucócitos, as plaquetas. Então o plasma ele é riquíssimo em várias substâncias, como você pode ver aí. Tem muita água, tem sais minerais, tem proteínas, tem hormônios. E vai estar justamente aí ajudando a transportar todas as moléculas que tem no sangue.
Só que o plasma também tem algo importante que eu quero que você saiba, é a presença de algumas proteínas que são muito legais. As proteínas albuminas e as proteínas imunoglobulinas, são proteínas demais importantes. As imunoglobulinas, pessoal, são proteínas de defesa, né? Vão estar aí ajudando, atuando como anticorpos. E as albuminas também são proteínas que vão estar ligadas ao transporte de gordura, de lipídios, de ácidos graxos. Então são proteínas bem importantes presentes aí no nosso plasma. A hemácia, você pode encontrar ela sendo chamada de vários nomes. Hemácia, eritrócito, glóbulo vermelho. E elas são formadas a partir de eritroblastos. Olha só, a hemácia é uma célula anucleada, beleza? É uma célula anucleada, mas ela nasce com núcleo. A questão é porque ela desenvolve essa especialização para poder transportar o máximo de oxigênio e gás carbônico. E sobre a questão de leucócitos, eu não vou falar de todos, eu vou falar de leucócitos já em se tratando de defesa do nosso corpo, porque os leucócitos eles fazem a defesa do nosso corpo. Então olha aí uma demonstração de células de defesa do nosso corpo, os leucócitos, e olha aí as células que podem fagocitar, que são células que justamente vão estar aí matando alguns organismos, micro-organismos que entram dentro do nosso corpo, e os linfócitos também vão estar fazendo isso também. Muitas células vão produzir anticorpos, outras células vão fagocitar. Tá gostando? Tá gostando, né? Deixa o likezinho aí embaixo para valorizar o meu trabalho, cara, para pessoas mais assistirem e eu também ganhar dinheiro, galera. Vamos lá, então likezinho aí embaixo, beleza? Próximo tecido, tecido muscular. Se liga aí, show! Beleza, vem comigo aqui. Tecido muscular, olha só, as células são extremamente especializadas na contração. Repetindo, as células são extremamente especializadas na contração. Galera, a célula muscular, quando a gente vai falar sobre ela, coloca uma coisa na sua cabeça, ela é chamada de fibra. Então, fibra muscular, então associe logo a célula do músculo, célula muscular. Outro nome que você pode encontrar é miócito, também a célula muscular. Essa é uma célula, ela é basicamente uma célula que nem outra qualquer, só que ela apresenta, por ela apresentar especializações de contração, os seus nominhos são um pouco diferentes. Olha, por exemplo, plasmalema. Plasmalema é a membrana plasmática dessa célula. Sarcossomo é a mitocôndria dessa célula, que se chama assim. O sarcoplasma é o citoplasma da célula. Mas essa célula, pessoal, tem algo muito massa, que é a miofibrila. Essa miofibrila, pessoal, é ela quem vai ser responsável pela contração. O tecido muscular, lembre, ele dá origem ao músculo, beleza? As células musculares são chamadas de fibras ou miócitos, que nem eu falei agora há pouco. As células musculares são altamente contráteis, devido ao encurtamento das miofibrilas. Então, conforme essas miofibrilas elas têm a capacidade de se encurtar, isso aí sim é que vai dar a capacidade do músculo se contrair. E dependendo do músculo, vai ser rápido, vai ser lento, você vai ver. Que são filamentos citoplasmáticos dispostos ao longo do seu comprimento. Então, as miofibrilas são essas unidades de contração que a célula possui. Vem agora entender como é que está organizado, digamos assim, e como é que a gente consegue distinguir os tipos de tecido muscular, o liso, o cardíaco e o esquelético. Lembrando que o cardíaco e o esquelético são músculos estriados, você vai ver aqui. Existe aí uma espécie de padronização do que é que esses músculos têm, esses tecidos musculares têm de diferente. Esse mesmo esquemazinho eu peguei de uma aula de um outro professor. Eu vou colocar o link aqui embaixo na minha aula, porque é um esquemazinho bem bacana de você aprender. Liso, cardíaco e esquelético. Com relação à movimentação, o liso tem a movimentação involuntária, o cardíaco também tem involuntária e o esquelético tem movimentação voluntária, ou seja, você tem o controle sobre o tecido muscular esquelético. O formato da célula também é algo que vai ser diferente. O liso, as suas células são cônicas, formato cônico. A cardíaca é um formato ramificado e a esquelética é um formato alongado. E você vai entender por que ele é alongado. O envoltório celular, o envoltório, no caso, que reveste a célula, também vai ter nomes aí bem específicos. No caso do liso,
vai ser a túnica advêntica. No caso do cardíaco, vai ser o pericárdio. E no caso do músculo esquelético, vai ser a fáscia muscular. O número da quantidade de núcleos que as células têm. O liso e o cardíaco são mononucleados, ou seja, são células que só possuem um núcleo. Os esqueléticos são multinucleados. Tem vários núcleos, então vai produzir muitas proteínas e vai ter várias características aí mais complexas com relação aos outros tipos de tecido muscular. E a sua célula é um pouco maior, ela é alongada justamente porque é um tecido aí que tem uma célula que tem vários núcleos. A contração. O liso tem contração lenta. O cardíaco também tem contração lenta, mas o esquelético tem contração rápida. O nome da movimentação também é importante. A movimentação do liso, que justamente vai estar presente aí nos órgãos viscerais, todos esses órgãos do trato digestório, essa movimentação ela vai ser lenta e vai ter o nome de peristaltismo, né? Movimentos peristálticos. O cardíaco você também conhece, no caso aí a sístole e a diástole, a contração e o relaxamento, também são movimentos presentes nesse músculo. E o esquelético vai ter vários, a flexão, a extensão e por aí vai. Tenho certeza que você deve ter aí entendido, foi muito bacana, não foi? Falei as informações que você realmente queria ouvir. Então, galerinha, foi um prazer estar com vocês. Dá um likezinho e dá um joinha, comenta, compartilha, fala comigo, diz de qual estado você é. Eu gosto muito de falar com os meus inscritos, com as pessoas que assistem minhas aulas. E é isso daí. A biologia é muito fácil de aprender. Só basta você anotar o que Patrick vai dizer. Valeu e até a próxima!